Então, gente, dando continuidade no nosso curso, ontem foi mais uma breve apresentação, né, da plataforma, do que bastante gente já conhece, já trabalhou com isso e gosta de criar no Canva, mas também tem aqueles que não conhecem e é sempre uma oportunidade, né, a gente apresentar a plataforma como ela é e mostrar os mínimos detalhes, os recursos que a gente não sabia que tinha, enfim. E aí hoje a gente vai falar mais sobre o que é um infográfico. Eu vou mostrar alguns modelos e a gente vai falar também sobre como dar início a um infográfico, vou dar umas dicas, vou apresentar os tipos de layout que você pode utilizar e dar algumas ideias de uso de cores e estratégias do uso das cores. Também tipos de ilustrações que você tem só no Canva e alguns atalhos. E depois tem uma atividade rapidinha que eu coloquei lá no Classroom. Tá, o que é um infográfico? O que a gente pode falar? Que o infográfico ele é uma combinação, né, de imagens com informações e muitas vezes um documento de infográfico ele é informativo, o próprio nome já diz por si mesmo. E aqui do lado a gente tem um infográfico, ele tem esse formato extenso, grandinho, comprido, porque ele é desse jeito para mostrar um corpo de texto contínuo. Ele vai sempre te dar algumas dicas e ele tem uma ordem de prioridade, né, de importância e relevância que você pode fazer o uso desse tipo de estratégia de informações para passar a sua informação, seu objetivo, enfim. E esse infográfico eu fiz, ele é justamente um infográfico de como fazer um infográfico. Então, aqui a gente tem algumas coisas, algumas dicas que eu vou mostrar mais adiante. Mas o infográfico é basicamente isso, é um modelo visual, informativo, e ele pode ser elaborado para diversos fins, e você pode abusar e criar ele da sua forma, da sua maneira, né? Geralmente, esse aqui é um infográfico que eu peguei nos templates do Canva, e ele é bem comprido, então eu não consegui colocar ele inteiro do jeito que eu coloquei aqui, olha. Então, ele tem 800 pixels por 200, e então ele é desse tamanho, comprido, e aí eu dividi ele em dois. E dá para ver que ele é dos templates do Canva, porque o corpinho de texto dele é sempre repetido, sabe? Porque o Canva ele não coloca um modelo pronto, é só um modelo de inspiração, né? Não é um modelo pronto, porque aí seria plágio, não seria algo que você pode mudar, você não pode utilizar uma coisa assim. Você só pode se inspirar e modificar esse documento. É para esse fim que ele é utilizado. Mas, então, a gente consegue ver, né, que o principal do infográfico é sempre o título, e ele tem informações aqui em cima, né, Fundação Infantil Raposo. E aqui esse infográfico é de como a leitura ajuda as crianças, e aí são 6 tópicos de informações a respeito do título. Como que a leitura ajuda as crianças? Ela estimula a imaginação, desperta a curiosidade, enfim. Todos esses tópicos dizem respeito ao título, ao que o infográfico quer passar com essa ideia. E a gente pode perceber também uns ícones e a divisão, o alinhamento, ele está sempre bem coerente, né? Bem agradável visivelmente.
E no final aqui tem informações da própria fundação. Então você pode perceber que o infográfico começa, né, com o título da fundação, o título, né, e em cima a fundação, e termina ainda como se fosse uma retomada de como começou. É basicamente isso. E aí, como que a gente começa o infográfico? Primeiramente, assim como nos dois exemplos anteriores a gente viu, primeiro você tem que ter um objetivo, né? Porque é importante você ter um tema para dissertar sobre esse tema. É como se fosse uma redação, né? Só que você vai fazer algo visual. E, e você vai poder personalizar, né, tudo isso. E aí, depois do seu objetivo, do seu tema, você faz um levantamento de dados, faz uma pesquisa a respeito de tudo isso. E aí você começa com um esboço, coloca, assim, um fundo claro ou até mesmo escuro, depende do que você vai fazer, para que fim é esse infográfico. E aí você começa a fazer com o fundo, coloca o corpo de texto, coloca alguns elementos. E aí, conforme for, você vai definir um layout, um corpo, uma estrutura para esse infográfico. Você mesmo vai conseguir visualizar isso e interpretar o que você está formando, né? E aí você vai personalizar no final, colocando só as coisas que você precisa para finalizar mesmo. E aí, aqui a gente tem algumas dicas para aprimorar o seu infográfico, como deixar ele mais visual e tal. Primeiramente, a infografia é questão de minimalismo, né? Então, você não precisa escrever um texto extenso para explicar um fato importante. Quanto menos, né, você escrever, vai ser mais fácil de se interpretar todas as informações. Então, quanto menor o escopo do seu texto, quanto menos palavras você utilizar, melhor vai ser. E aí, deixa essa parte de texto só para quando for algo mais explicativo, com uma necessidade maior de explicação. E tendo em vista isso, né, de configurar esse texto de um modo que você possa ser minimalista, você também pode pensar que todas as frases, né, que você colocar, elas podem ser explicadas com número ao invés de ser explicada com texto. Por exemplo, você pode sempre preferir por optar, vamos supor que o tema que você escolheu, ele necessita de dados estatísticos. Opte sempre por fazer o uso desses dados, porque dessa forma você pode fazer informações utilizando números, utilizando gráficos. Isso vai deixar o seu infográfico mais rico, menos confuso, e você vai fazer uma utilização muito boa de todos os recursos que você precisa apresentar e vai ficar mais entendível. Então, sempre opte por utilizar gráficos, numeração. Isso é muito importante para a configuração do modelo de documento. E outra coisa muito legal é que para um infográfico ficar mais legível, você tem que acentuar, né? Tipo, colocar ícones, colocar imagens, elementos pequenos que vão ligar o leitor ao texto. Por exemplo, eu vi um infográfico, eu bati o olho naquele ícone, um ponto de interrogação colorido, por exemplo. Isso me faz
me liga ao texto, sabe? Me dá curiosidade, eu vou direto olhar primeiro naquele ponto de interrogação, naquela ilustração, e aí eu vou ter interesse pelo texto. Então, é bem importante acentuar os principais elementos, também os títulos, deixar esses títulos bem chamativos, abusar mesmo desses recursos. E a numeração como ícone também é uma opção. Esses aqui são alguns tipos de layouts, né, em colunas e em seções. Lembrando que o olho humano, ele faz uma leitura em F, em sentido F, que é o que? É você fixar em um ponto e fazer a leitura dele para a direita e para baixo. É assim que nós lemos, né? Para a direita e para baixo. Então, tendo em vista isso, quando você vai ler um texto que está assim, extenso em uma coluna, você lê ele para a direita e para baixo. Aqui, quando ele tem duas colunas, você vai ler ele primeiro essa coluna, depois essa coluna. Só que quando você faz a visualização amplamente, por completo, você não vai ignorar essa coluna, primeiro lê essa e depois você vai visualizar essa. Você vê tudo, né? E aí você vai vendo alguns pontos, e é nesses pontos que você vai conseguir colocar um chamativo que vai prender o seu leitor, né? Mesma coisa aqui, ó, tá em 3 colunas, vai colocando, por exemplo, intercalando um pouquinho aqui, um pouco no meio, um pouco aqui. Isso vai dar uma sensação ampla de coerência para o leitor. Ele vai ficar preso no que está em cada cantinho, né? Mesma coisa aqui em 4 colunas. Aí nas seções também, tenta colocar em alguns pontos que você possa visualizar amplamente o documento. Aqui também, 4 seções. Aqui, nesse caso, são seções assim, desse jeito, cruzado. E aqui por extenso, né? Outra coisa muito importante, muito legal, seria o uso de estratégias de cores, né? Estratégia de uso de cores. Nesse caso, a gente pode ver que quando você utiliza cores em um documento, fica bem mais chamativo. E essas aqui são as cores primárias, as secundárias e as terciárias, né? E aí, quando você utiliza as primárias, você tem ali cores mais vivas, fortes, e elas estão associadas a recursos de marketing, né? A gente vê muito o uso por exemplo, do verde, que é secundário, ligado a hospitais, né? A coisas mais ambientais, porque ele dá uma sensação de dá uma sensação de leveza. O azul também é assim, dá uma sensação de leveza, de hospitalidade, enfim. E aí o amarelo e o vermelho são cores mais alertas, né? Então usa sempre para deixar informações de perigo, informações de riscos. Não só informações negativas, mas também são usados muito em lojas, né, para divulgar promoções. É uma sensação de alerta que essas cores passam para você. E aí, a gente tem aqui também, nesse caso aqui, cores que são opostas, né? E a gente chama de complementares, porque mesmo elas sendo opostas, elas podem formar um conjuntinho ali de harmonia, né? Elas ficam bem harmonicamente. E aí, nesse disquinho de cores, a gente tem várias cores opostas que elas vão se complementar de alguma forma. E desse modo aqui, elas são semi-complementares, né? São, tipo, uma cor
que ela é análoga sozinha e... Perdão, não é análoga o nome. Mas, enfim, ela tá sozinha e ela pode complementar duas cores, né, que vão ficar bem harmonicamente com ela. E, nesse caso, essas sim são as análogas, que são cores que elas estão ali juntinhas e elas dão uma sensação de continuidade, porque, né, é como se fosse do mais claro para o mais intenso. Então, sendo dessa forma, você pode compor um documento, um infográfico, utilizando essas cores para passar uma sensação de continuidade, de, enfim, continuidade. Aqui a gente tem alguns tipos de ilustrações que a gente tem no Canva. Esses são gráficos de colunas e gráficos de barra, gráficos de setores e o gráfico de rosca. São poucos das ilustrações que o Canva tem disponível. Canva tem muitos tipos de gráficos, de fluxogramas, mapas mentais, enfim. Mas esses aqui são bem legais porque eles são editáveis, né? Você pode, tá vendo que tem uns números aqui na lateral e aqui embaixo. Você pode editar isso e você não precisa ficar editando as barras, por exemplo. No Canva, ele te disponibiliza um quadro, né, que você só coloca, é como se fosse uma planilha mesmo. Você só coloca a numeração que você quer, né? E aí você mesmo edita esse gráfico conforme você quer editar ele, né? E mesma coisa no gráfico de barras. Esse gráfico aqui de setores é muito legal, porque ele tem a mesma planilha. Todos, né, seguem essa linha da planilha. E aí você consegue editar os números. E aí ele vai te dar o certinho o que tá pedindo conforme os números que você colocar. Mesma coisa no gráfico de rosca. Aqui eu coloquei alguns tipos de ilustração que eu mesmo editei, né? Na verdade, esse aqui é o gráfico de bolhas, o pictograma e o mapa de árvore. Eu mesmo fiz usando ícones e elementos do Canva. Que você mesmo pode editar do seu jeito, mas aqui, esses de baixo são gráficos que o Canva te fornece, já é programado, assim como os anteriores, eles já são programados, você consegue mexer nele, na numeração, no tamanho, na extensão. Aqui é legal também, porque conforme você muda o número, as áreas aqui, elas se modificam, elas ficam mais altas, mais amplas. E aqui também no gráfico de linhas. Então, a gente tem gráficos de coluna, como fala? E voltei aqui. Então, esse aqui é o gráfico de bolhas, né? Que eu editei usando os círculos normais. E aí você pode... Eu lembro muito de ver isso em propostas de redação do Enem, que a gente via gráficos de bolhas e eu não sabia fazer. E agora, com essa proposta, acho bem legal para fazer, para utilizar algum dado, né? E isso é muito legal para colocar em infográfico. Também o pictograma eu via muito em propostas de redação do Enem. E é muito legal você ver isso, né? O mapa de árvore também é legal. Enfim, e aqui são os gráficos de coluna, gráfico de barra, gráfico de área e gráfico de linha. Aqui a gente tem alguns atalhos, né, para colocar no Canva, por exemplo, para você adicionar uma linha, você não precisa ir lá nos elementos, buscar uma linha, só digita L, a linha aparece. Você quer colocar um retângulo? Digita R, o retângulo aparece.
quer deixar o texto todo em maiúsculo, você não precisa ir naquele azinho lá em cima para mudar todo o corpo do texto para maiúsculo. Só você colocar, digitar Ctrl, Command, mais o Shift, mais o K, e aí o seu texto fica todo em maiúsculo. E para selecionar toda a imagem que você está produzindo, você clica em Ctrl mais A. E aí, essa é a aula de hoje, já acabou. É isso, Rafa, gente. Oi. aquilo que você falou das cores opostas, todas as cores estão opostas e elas se complementam? Todas as que estão ali na paleta? No disco, sim, elas podem se complementar. Na verdade, nesse disquinho aqui, ele só não tem o branco e o preto, né? Mas, não, tem um... Não, não tem. Mas todas as cores aqui, elas se complementam. Ah, e também branco e preto também podem se complementar, né? Ah, tá, entendi. Beleza. Alguém tem alguma pergunta? Tem uma atividade lá no Classroom que eu deixei, mas é só para a gente ter um feedback mesmo. Ela é mais como que eu posso falar? Tem uma questão só de seleção, né, de alternativa, e as outras são para redigir. Ninguém tem alguma pergunta? Só o Daniel mesmo? Rafa, pede para o pessoal fazer junto com você, já que está sobrando tempo. Sim, se vocês puderem fazer a atividade já. Alguém ficou sem conseguir cadastrar? Tentaram fazer o acesso do Canva Pro? Alguma dúvida com relação ao que ela passou ontem? O João Vitor, qual setor você diz? É aquele disquinho de cores? Tá, vou apresentar de novo. Vocês estão vendo? Acho que sim, né? Então, a dúvida era sobre as cores complementares? As cores opostas, né? Bom, assim, se você fizer, por exemplo, um infográfico, eu fiz um infográfico aqui. Esse aqui. Eu usei cores que elas são opostas, mas eu intensifiquei elas, sabe? Tipo, eu usei o azul e o vermelho, que elas estão, assim, em lados diferentes do disco, sabe? Elas não estão pertinho. E aí isso dá, eu acredito que deu um chamativo, sabe? Na verdade, esse aqui é um template pronto, mas isso se aplica também. Mas você pode usar cores opostas e intensificar elas, sabe? Mudar conforme você achar melhor. E aí, e aqui no caso é isso, essas duas cores aqui, elas estão opostas, elas são análogas entre si, né? Elas estão pertinho e elas são opostas a esse vermelho. Então, elas podem se complementar, entendeu? Elas são semi-complementares. Será que eu respondi a sua dúvida? Não. Na verdade, o que ela está querendo explicar é que quando você faz um documento, é recomendável que você não coloque uma grande quantidade
de variação de cores. Ao mesmo tempo, é recomendado que você utilize de 2 a 3 cores no seu documento, para isso não virar um carnaval, né? Então, quando você tem, volta naquele slide lá das cores, Rafa. Quando você tem isso, o que ela está, essa estratégia de cores que eles estão dizendo, vocês já devem ter ouvido muito falar, né? Azul com verde não combina. Sempre você tenta colocar um documento, você já observou, né? Vai fazer um gráfico de 2 colunas, você percebe que colocar o azul com o verde lado a lado, eles não ficam soando bem. Então, esse mapa que ela está mostrando das cores é a indicação. Então, se você optar por usar a escrita do texto em vermelho, é recomendável que você use, caso você queira usar 3 cores, né, o triângulo. Então, seria um tom amarelo e um tom azul. E por aí você pode criar essa configuração simplesmente girando esse triângulo, mas mantendo essa proporção triangular na imagem que ela está mostrando aí para vocês. Então, no segundo desenho ali, se vocês olharem, é o mesmo triângulo, só que ele está em outra rotação, né? Ela girou. Então, por exemplo, ela vai usar um verde, agora ela já não vai usar o azul, ela vai usar um tom mais para o roxo. E em vez de usar aquele vermelho, ela já vai cair para um tom um pouco mais alaranjado. Então, isso o que ela quis explicar sobre a estratégia de cores. Você fazer esse mapa e você fazer essa combinação. Então, na segunda linha das imagens que ela está mostrando, é a estratégia do oposto. Então, se você vai usar o vermelho, você usa um verde. Eles se combinam, eles dão tons, assim, não agressivos para o seu documento. Então, se você vai usar um tom, digamos que roxo, lilás, é recomendável que você use, então, o amarelo. Seria a condição oposta, sempre olhando por essa linha de cores que ele está desenhado aí. Quando você quer dar um tom um pouco suave, você pode fechar um pouquinho o seu triângulo, e aí optar pelo verde mais escuro com o verde mais claro. E se você olhar a última imagem ali, é o tom suave, você fazer um degradê. Você vai usar somente um estilo de cor, no caso ali ele pegou o roxo, né? E ele fez em tons suaves, degradê. Pode observar, faz as brincadeiras aí e coloque em cores assim, que fugindo desse triângulo ou fugindo dessa linha de recomendação, e você vai ver que é como se ele gritasse nos olhos a visão que você tem do seu documento. Então, o que a Rafa pretende com esse curso não é simplesmente ensinar a usar o Canvas, é ensinar algumas estratégias que vão melhorar o seu documento. A gente sabe escrever, a gente sabe colocar uma imagem, a gente sabe arrastar de um lado para o outro, mas a estratégia que ela tem de explicar sobre as cores, explicar sobre as linhas, né, de raciocínio, volta naquele slide, Rafa, onde você explicou sobre as linhas, né, no formato em Z, o formato lá no comecinho. Sim, no layout, né? Isso. Então, isso tudo faz muita diferença. Tá? Faz muita diferença num documento e é o que chama a atenção. Quem trabalha com marketing sabe muito bem o quanto isso faz diferença. Então, para quem pretende causar impacto, né, num documento, isso aí é importantíssimo vocês terem bastante noção e se aprofundarem sobre o assunto. Outras dicas, né, Rafa, que acho que você esqueceu de comentar, mas você viu, é sobre a quantidade de tipos de fonte, né, que você deve utilizar e a homogeneidade na escolha, não foi? Sim, sim. Nossa, esqueci de falar disso. Tem bastante tipos de fonte no Canva, né? E você pode utilizar várias delas, só que em um documento é sempre importante você usar pelo menos, no máximo, 3 tipos de fonte, né? E o ideal seria você utilizar 2 fontes, no máximo. Então,
é isso, é não extrapolar muito no uso de fonte. A gente pode ver aqui nesse texto aqui do Canva que ele dá, né, várias combinaçõezinhas e aí, por exemplo, a gente vem aqui na fonte e pesquisa ela. Lembrando que você pode também fazer o upload da sua fonte aqui embaixo. Você pode trazer ela do Word ou pode pesquisar, fazer um download externo e colocar aqui. E aí você tem muitos tipos de fonte aqui. Mas para elaboração de infográfico é bem legal você usar assim um tipo de fonte chamativo, né? Por exemplo, esse Horizon para um título ia ficar bem legal. Agora, para o corpo de texto, é legal você usar um mais Times New Roman ou Arial mesmo. Aqui no Canva não tem Arial, mas tem uma variação do Arial que é esse Arial aqui. Então, eu recomendo usar o Open Sans, o Times mesmo, para fazer o corpo de texto. Mas para título pode usar um chamativo. É isso. Calma. Alguém falou alguma coisa? Não, fui eu que abri aqui sem querer, Rafa. Ah, então, Maria, esse recurso que você está falando, ele está disponível só para o Canva Pro. Olha, eu posso até colocar ele aqui, ó. Ele está em estilos. Aqui, ó, em cores, fontes. Você pode fazer, olha, essa combinação que você está falando. Para ver qual fonte combina com o que você escolheu. Sim, é uma mão na roda mesmo. Mostra no Canva, Rafa. O que? Aqui? Então, olha, essas são as combinações de fonte, e aí você pode colocar aqui, configurar um estilo de subtítulo. Por exemplo, se você faz ele tem, né, um recurso de kit de marca, e ele já deixa aqui em cima para você. E aí, por exemplo, se você tem uma marca de, sei lá, uma floricultura, ele vai te dar umas fontes que combinam mais para a divulgação da sua floricultura, por exemplo. Só um exemplo. Mas é isso, ele também te dá paleta de cores, com combinações que você pode escolher, e ele mesmo vai fazer essa combinação de cores com fonte para você automático. Isso aí segue a regra daquele triângulo que você estava mostrando. Sim, ele segue mesmo, ele dá uma variação de cores opostas, né, de sempre alguma coisa que vai complementar a outra. Ó, por exemplo, em todas as paletinhas são cores distintas, nem sempre. Em algumas tem aqui, por exemplo, uma variação, né, de cores, né, que dá esse sentido de continuidade, mas na maioria são sempre cores que se complementam. Rafa, tem perguntas no chat. Sim, eu vou dar uma olhada aqui. Então, lá no Classroom tem um formulário que eu coloquei. Então, o formulário da Gabi é outro formulário, né? Mas tem um formulário aqui no
no Classroom de uma atividade rapidinha que eu coloquei. Acho que todo mundo já respondeu, né? Tem 91 respostas. Rafa, Oi. você pode só voltar ali na parte de cores que eu não achei aqui no Canva. Das sugestões de cores. Qual? Aquelas paletas que eu estava mostrando? Isso. Então, é o que eu acabei de falar. Esse recurso, ele só está disponível para o Canva Pro. Então, se você quiser ter o Canva Pro, é só fazer aquele cadastro no GitHub que eu falei ontem. E aí eu mandei o link lá no grupo e eu vou deixar ele no Classroom também. Mas isso aqui tá dando para ver? Tá compartilhando? Acho que agora tá, né? Essas paletas, elas estão aqui nessa abinha de estilos. E essa abinha, ela só está disponível para o Canva Pro. Então faz isso, faz o cadastro no GitHub e pega o seu Canva Pro por um ano, e aí você consegue ter o acesso. É uma mão na roda mesmo. É muito bom para você fazer umas coisas automáticas, assim, rápido, sabe? Alguém viu? Tá dando para ver? Acho que é só agora que apresentou. Deu pra ver, deu pra ver. Ah, beleza. Essa aprovação, Rafa, depende de algum critério ou é automático quando é da USP? E demora? Não demora não, é rapidinho. Na verdade, quando eu fiz esse cadastro do GitHub com a conta da Label, com a minha conta, com a conta de uma amiga também, e assim, foi rapidinho, foi depois do cadastro. Já chega um e-mail para você e você só tem que autenticar o seu e-mail, né? E é bem rapidinho, você escreve um textinho solicitando, manda e eles já mandam um e-mail. Você já atualizou do Label que criamos ontem para o Pro? Não, é que o que a gente criou ontem foi uma equipe, né? Não, eu cadastrei um Canva pelo Label. Eu criei um login com o uso do e-mail do Label. E aí, dentro dele, que eu criei a equipe nossa. O de ontem não. O que você fez ainda não fiz isso não, mas eu posso fazer. Seria bom deixar ele também com a condição Pro instalada, né? Uhum, sim. Então, gente, assim, esse recurso aí do estilos, ele só está disponível no Canva Pro. Só que isso é só uma facilidade. Tudo que você for fazer no Canva, você não precisa necessariamente do Canva Pro, né? É só uma facilidade para você. Mas, tudo que a gente for ver nesse curso dá para fazer de forma gratuita. Então, não precisa assim, eu preciso do Canva Pro. Só se você quiser. É uma coisa assim que vai te ajudar, vai complementar na sua vida. Mas não precisa, de forma nenhuma. Eu vou só parar a apresentação aqui para pegar o pessoal no Attendance. Porque ontem eu não fiz isso. E aí, assim, para o pessoal conseguir, para todo mundo conseguir ter o... Rafa, você já perdeu, porque tinha 74 pessoas. E já saíram 10. Mas acho que ele pega automático, né? Eu não sei, Não. alguém sabe me responder se o Attendance ele pega... Não, ele Desde- pega só quem tá na chamada mesmo. Não, mas eu digo assim, você tem você tem que acionar ou ele pega desde o início até o fim da chamada e registra? Então, pelo que eu lembro, tipo, quando uma professora estava usando minha, ela falava, agora é hora da chamada.
Aí ela ia na parte de pessoas e passava pela lista, mas eu não sei se pega desde o início. A gravação não É, pega, não? na gravação não está pegando mais. Antes antes a gravação listava todos que estavam presentes. A E gravação só manda o chat. não está mandando mais se a pessoa não se pronuncia no chat, a gente não fica sabendo que ela esteve presente. Mas habilita aí, ô Rafa. Eu não sei se ele é automático, eu nunca usei. O attendance pega desde o início da chamada. Ah, beleza, então. Ah, então ele registra o histórico, né? Ele gera uma planilha de quanto Sim, tempo sim. cada pessoa ficou na chamada. Ah, e ele manda por e-mail Não, ele abre na hora. A no planilha. final da. Não, ele já abriu. Eu cliquei aqui, ele já abriu. Ah, entendi. Então tá bom. Valeu, gente, por hoje. Obrigado por virem. Obrigado por fazerem atividade. Eu dou um retorno, um feedback para cada um. É isso. Obrigadão, gente. Boa noite para todo mundo. Rapidinho, você não vai fechar a atividade ainda não, né? Não, Ah, tá bom. É que eu tô fazendo aqui agora. tá bom, pode Obrigado, boa fazer. Vou noite. deixar ela aberta. Ô, Rafa, teve uma pessoa que perguntou sobre gráfico. Ah, eu não vi. Deixa eu ver aqui, tá para cima. Alguém, aqui, ó. Poderia mostrar como colocar informações no gráfico de setores? Foi a Nayara. Sim. Ela ainda está presente? Nayara. Ela tá presente. Ela está presente. Você não consegue falar, Nayara, para explicar o que você está interessado em saber? É que eu nunca tinha mexido na função gráfico, aí eu não sei muito bem como colocar informação. Então, eu vou te mostrar aqui. Deixa eu só pegar um que eu já tá aqui. Você quer saber o gráfico de setores, né? Isso. Então, olha, você vem aqui nesse gráfico, clica em cima dele, vem em editar, e aí ele aparece essa planilhazinha pequenininha. Aí, ó, vou até colocar ele mais... Vou até ampliar ele aqui. E vou mudar a cor da letra para você conseguir ver. Ih, ainda não dá para ver. Bom, agora dá um pouco. Então, ó, você vem em editar. E aqui ele tá, tipo, 10 para cada um, né? Você coloca, por exemplo, no item 1, você vai lá, coloca, sei lá, 30. Aí ele já aumenta, tá vendo? Aí no item 2, vou colocar, sei lá, 5. Aí você vai personalizando com o tamanho que você quer. Rafa, Oi. isso é proporção ou não posso colocar porcentagem ali mesmo? Não, é proporção. Aí, Tá. agora, aí você muda o título e tal. Mas a porcentagem, eu acho que você não consegue colocar direto a porcentagem, sabe? Você vai arrumando, assim, os números, por exemplo, coloca, sei lá, 28, até chegar na porcentagem que você quer. Porque aí, para chegar, assim, para colocar a porcentagem direta, acho que não tem como. Tem que ser proporcional ao disco. Ah, tá. Entendi. Mas eu acho que no gráfico de barra e de coluna você consegue. Deixa eu ver. Bom, tem um máximo para você colocar, né?
Vou só arrumar a cor da letra para ver. Sei lá, é 11. Então, aí você consegue. Bom, em gráfico de barra você consegue colocar mais em porcentagem, mas aí você pode colocar, sei lá, um título, né, desse eixo aqui, coloca um título aí em parênteses um sinal de porcentagem, para você conseguir representar o que você quer representar, né? Agora, no disco, acho que tem que ter uma proporção. Mesma coisa no gráfico de volume. Mas, gente, se você escrever o porcentagem, ele já vai se dividir por igual ali em porcentagem. Porque todo somatório, quando você lançar o número em porcentagem, o somatório vai dar 100, que é o que ele calcula em percentual ali para você. Quando você entra com dados numéricos, ele calcula um percentual. Mas quando você joga todos os números já em percentual, ele já está. Não sei, professora, é porque... Sim, é a soma. Como é que você vai colocar 20%? Cadê os outros 80%? Ele vai ter que estar em alguma das suas informações ali. Entendi, mais ou menos. Se o número está em percentual, ele já está, o somatório vai te dar 100, ele não vai fugir da divisão do seu gráfico. Esse gráfico, ele é de 100%. Não importa o quanto, o seu valor aqui na sua tabela não tem que dar 100. Mas se você jogar números em percentual, o somatório dos números que você inserir para plotar o seu gráfico, obrigatoriamente tem que dar 100. Se você já tem um número em percentual. Entendi. Então tem que colocar em percentual. Não, eu estou dizendo o seguinte, você tem os dados do seu gráfico. Se os seus dados estão em números, e você vai jogar na tabela os números, ele vai calcular o gráfico, porque o gráfico vai ser calculado em percentual para fechar 100%, porque ele é um gráfico de 100%. Agora, se os seus dados da tabela são em números percentuais, ele já está em percentual. Quando você inserir os dados ali, vamos supor que você tenha 3 valores, 50, 25 e 25. Quando você jogar esses valores, faz a simulação para você ver. Ele vai dar automaticamente o mesmo número no percentual. Entendi. Então, não faz sentido. Depende dos dados que você tem. Se você já está com os números na sua planilha calculados em percentual, todos eles vão somar 100%, ele vai ser o próprio gráfico. Agora, se os seus dados estão em números, esses números vão ser calculados em percentual para fechar o gráfico no formato pizza. Entendi, então. Obrigado, gente. Obrigado, Rafa. Obrigada, né? Se você conseguiu entender? Consegui sim. Achei bem interessante. Nunca tinha mexido com gráfico. É bem legal, né? Então tá bom, gente. Obrigada. Rafa, posso perguntar uma coisa? Oi, pode. Eu estava tentando fazer a assinatura do Canva Pro, aí eu estava aqui no site do GitHub. Você sabe aonde que eu tenho que ir para fazer a inscrição? Eu posso compartilhar na tela se ajudar alguma coisa. Tá bom, compartilha sim, porque eu acho que mais gente tem dúvidas sobre isso. Aí eu vou mostrando. Tá, beleza, peraí. Já vou aproveitar e vou fazer aqui o do Canva do Label junto, Rafa. Tá bom. Calma, rapidão. Coloca o link que a gente tem que entrar aqui no chat, você consegue? Eu vou colocar. Só um momento.
Acho que apareceu aí. Sim. Rafa, você pode parar de gravar se quiser. Ah, é verdade, esqueci.